Bem-vindos! Meu nome é Giovana Lima e estou com a professora Cláudia Yoshinaga para falar sobre a pesquisa, a relação entre sentimento do mercado e as taxas de retorno das ações, uma análise com dados de painel. Bem-vinda, professora. Obrigada. A sua pesquisa estuda a taxa de retorno e sentimento de mercado. O que te chamou a atenção para esse tema? Essa pesquisa ela foi feita dentro de um campo chamado finanças comportamentais, que é um braço de finanças que tenta estudar um pouquinho como características de comportamento humano podem influenciar o que a gente vê no mercado financeiro. Por ser uma área um pouco diferente de finanças, foi uma área que sempre me interessou do ponto de vista de pesquisa, né? E o que é sentimento de mercado? Lá fora, quando a gente vai falar nos Estados Unidos, publicações que são feitas lá fora, normalmente eles associam isso ao conceito de sentimento do investidor, né? O que é isso? É a ideia de você começar a incorporar características não racionais de um investidor na hora de tomar uma decisão de comprar ou vender uma ação. Quando a gente vai pensar em finanças clássicas, a ideia é de que sempre vai ser alguma notícia que vai afetar os resultados da empresa, seja para mais, uma notícia boa, uma notícia ruim, enfim. Seriam só essas notícias que seriam incorporadas e fariam com que o preço subisse ou caísse. Mas existem características de comportamento como efeito manada, que é aquela ideia de, puxa, uma pessoa começa a comprar muito a ação e aí ela acha que é um negócio bom e aí aquilo vai contagiando, todo mundo vai achando que aquele papel é um papel bom, sem se perguntar muito as razões que estão por trás disso. Isso é uma ideia de que existe uma euforia de mercado, né? Então, a ideia de sentimento de mercado é justamente capturar como é que esses traços de excesso de otimismo ou de pessimismo que os investidores têm podem afetar os preços das ações. E quais foram os resultados que você encontrou? A ideia foi tentar observar como é que, de acordo com a característica da empresa, ela seria mais ou menos afetada por esse nível de otimismo. E aí a ideia foi tentar olhar se esse comportamento era impactado de maneira diferente de acordo com algumas características. Com relação à característica de tamanho, um resultado que a gente conseguiu observar é que quanto menor a empresa, o tamanho for menor, maior é o impacto dessa variabilidade de humor. Com relação à idade, também a ideia de que a gente separou a amostra entre empresas mais antigas na bolsa e empresas mais novinhas na bolsa, né? Quanto mais novinha a empresa, mais ela é suscetível a essas variações de pessimismo e otimismo. E aí você vai ter uma variação muito grande no desempenho da empresa, o retorno da empresa vai variar muito de acordo com a variação desse nível de otimismo ou pessimismo, né? A ideia toda do trabalho foi tentar olhar se existia alguma chance de ter algum padrão de previsibilidade sobre o que é que vai acontecer com o retorno das ações no futuro, considerando variações de percepção de mercado. Se o mercado está mais otimista hoje, a ideia é de que é bem provável que vá haver uma reversão, o mercado normalmente as pessoas têm uma característica que é o que a gente chama de excesso de otimismo, que na verdade isso vai acabar impactando numa característica que a gente chama de sobrereação, reações exageradas. Então, quando sai uma notícia muito boa com relação a uma empresa, normalmente as pessoas tendem a ficar, de certa maneira, eufóricos, e aí todo mundo acha que o preço da ação vai subir pra caramba, então todo mundo sai comprando essa ação. O que acontece? Depois de um tempo, as pessoas percebem, puxa, a notícia que foi divulgada é boa, mas talvez não seja um negócio tão maravilhoso assim, o resultado da empresa não vai melhorar de maneira absurda. E aí a gente observa que uns dias depois o preço dessa ação ele cai um pouquinho, ele reverte, né? Assim como as pessoas também têm reações exageradas a notícias ruins. Então, até considerando esse padrão mesmo de excesso de reação das pessoas para o lado bom e para o lado ruim, a ideia é de que esse nível de otimismo e pessimismo também acaba afetando o preço das ações. Muito obrigada, professora. E para saber mais sobre essa pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada!